Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, falando especificamente sobre o grego intermediário e tratando aí sobre aquilo que é relevante para esses momentos, né, que temos tratado aqui, que é exatamente sobre o artigo como um marcador de função e todas essas questões que circundam essa questão. Dessa forma, vamos aqui para o texto de Marcos 1,41. A gente, inclusive, fez uma breve análise aqui dessa palavra, a palavra splarnizomai, exatamente essa palavra aqui, que Jesus fala em relação a compadecer-se, como eu falei, uma palavra que aparece 12 vezes e praticamente todas elas se referem à pessoa de Cristo. Então já é algo de bom, de uma grande relevância para a gente poder finalmente analisar. Tendo isso em mente, vamos seguir adiante, porque nós temos agora a palavra aqui, ekteinas, que é a ideia de estender, basicamente isso, profundamente compadecido. Ekteinas, estendeu, e aí nós temos ten reira. Essa ideia aí de ten reira estendeu a mão, né? Basicamente isso. Estendeu, como nós temos aqui, ó. Ekteinas. E aí, ten reira já falamos que é a mão. E aí nós temos autu, que é o genitivo, né? Então estendeu a mão dele, né? Estendeu sua mão em direção ao filho. Epsato. Epsato é a ideia de tocou, certo? Kailegei e disse. Autu disse para ele, disse-lhe. Sempre lembre que o li no português tem a ideia de objeto indireto. Então, normalmente ele vai traduzir um dativo, né? É importante lembrar isso aí. Lembrar dessas questões iniciais. Algumas vezes a gente vai ensinando e os alunos meio que a gente já presume algumas questões dos alunos, como por exemplo que eles já conhecem bem os casos. E infelizmente nem sempre é assim, né? Então por isso é bom lembrar. Autor, J subscrito, dativo. Sendo dativo, normalmente tem a ideia de objeto indireto. O li, normalmente no português, vai traduzir o objeto indireto. Lembre-se disso. Muito bem. E aí depois ele diz fellow. Fellows é o verbo eu quero. Significa literalmente isso. Então é aqui como ficou traduzido. Quero. E logo adiante nós temos katharistheti. Katharistheti. Que é fica limpo, certo? Katharistheti, que significa fica limpo. Mas o que eu acho interessante aqui, em Marcos 1,41, é que esse verbo aqui é o verbo katharizo. Ele está aí na forma imperativa aorista, por isso que ele está um pouco diferente. Mas o verbo é katharizo. Eu purifico, né? Eu limpo. Essa é basicamente a ideia. Muito bem, o que o Daniel Wallace nos faz chamar a atenção aqui é que o artigo é usado com um pronome possessivo que está ligado ao pronome. Por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Nós temos ten, deixa eu marcar aqui com verde, ten, certo? Aí nós temos isso aqui, o ten é o artigo. Nós temos o pronome possessivo. Olha o pronome possessivo. Autu. Bom, autu é o pronome possessivo e o artigo é ten. E aí, então, o que ele diz? Ele diz que o artigo é usado com um pronome possessivo, já está aqui, que está ligado ao pronome. Ou seja, quando se utiliza um pronome
possessivo, no caso ao tu, normalmente há uma marcação dessa função. Que função? A função desse pronome possessivo, desse pronome ser o pronome possessivo daquele substantivo. Então, essa marcação, como você percebe aqui, é uma marcação estrutural, certo? É uma marcação estrutural. Se ele vai usar o genitivo, o pronome possessivo, né, como pronome, se é possessivo, estará no genitivo. Então, o substantivo virá exatamente assim: artigo, substantivo e o pronome possessivo. Precisava desse artigo aí? Não necessariamente, porque o substantivo mais o pronome no possessivo já traria a ideia de posse. E é uma ideia também, se você prestar atenção, se é posse, se é algo de alguém, é algo definido. Para que vai precisar então desse artigo aí, se ele já é definido por natureza, se já é a coisa de alguém? Mas o fato é que a marcação estrutural é necessária por conta exatamente, aliás, o artigo está marcando essa estrutura gramatical. É isso que o artigo está fazendo. Está dizendo, olha, aqui tem uma marcação, aqui tem uma construção genitiva, em que nós temos um artigo, temos o substantivo e temos o pronome possessivo. Para fazer essa estrutura acontecer, está aqui um artigo no início para marcar isso aí, tá bom? Então, essa é a ideia apresentada aí. Nós também temos agora Romanos 5:9. Vamos abri-lo aqui. Romanos 5:9. O texto de Romanos 5:9 traz o seguinte aqui pra gente. Ele diz aqui, ó. Romanos 5:9. Nós temos Polo, melhor dizendo, né? Esse Polo aí, ele está dizendo muito mais, né? Polo malon, ele está dizendo de muito mais. E ele utiliza o un, que é o logo. Certo? Logo, portanto, esse un, ele tem essa ideia aí, né? De uma conjunção de conclusão. Então, é isso aí que ele está falando. Antes Paulo estava falando o seguinte, ó, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então ele está numa argumentação, por isso o un, certo? Logo, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, ok? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ele está confirmando, ora, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós fomos salvos. Então, muito mais agora nós vamos ser salvos da ira. Por quê? Porque nós já fomos justificados. É uma explicação, é uma implicação teológica muito, muito profunda aqui, né? A implicação é que Cristo morreu, garantiu a nossa salvação quando nós ainda éramos pecadores. Depois nós somos justificados. Estando então justificados, aí sim estamos salvos da ira. Mas quando Cristo tinha morrido por nós, nós já éramos livres da ira. Por quê? Porque ele está dizendo logo muito mais agora. Logo, muito mais agora. Se é muito mais agora, antes também era. Ele está só confirmando. Mas nesse caso, se a ideia é mostrar que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, ele morreu por nós efetivamente.
Se você está percebendo aí onde eu estou querendo chegar. Mas o polomalon, esse muito mais agora, logo muito mais agora, ele está só confirmando algo que já tinha acontecido antes. Ou seja, aqueles por quem Cristo morreu tiveram sua salvação efetuada e não haverão de ser perdidos. Quando Cristo morreu por alguém, morreu efetivamente. Estou rindo aqui porque isso é uma argumentação a favor, não sei se você já percebeu, né? Mas ela é uma argumentação em favor da expiação limitada, né? Um nomezinho bem ruinzinho, né? Porque expiação limitada é como se a expiação de Jesus fosse limitada. Ela não é limitada, né? Ela é limitada no seu propósito. Ele tem um propósito específico, né? Tanto que uma melhor tradução, uma melhor terminologia seria a expiação definida, né? Mas de qualquer forma, fica aí a questão, certo? Vou consultar aí as minhas fontes também, né? Mas me ocorreu isso agora, né? Se Cristo morreu por nós, como diz no versículo 10, polomalo, muito mais agora. A garantia ainda é maior pelo fato de nós termos sido justificados. Muito bem. A ideia de ser justificado está aqui, ó. Dikaiosthentes. Esse verbo aqui é o verbo para justificado, só que ele é o verbo dikaiō, certo? Dikaiō, que literalmente é o verbo eu justifico. Então, dikaiosthentes é o verbo no particípio, certo? Particípio presente aí. Aliás, o particípio aoristo. E ele, por isso ele tá, e ele é o passivo, né? Particípio aoristo passivo. Particípio aoristo passivo. Ou seja, sendo justificados, certo? Sendo justificados. Lembre-se, inclusive, que a forma participial ela é uma forma que dá força. É uma forma que dá força, que está subordinada a uma ideia principal, a um verbo principal. Qual é o verbo principal? Sometha. A gente vai falar mais sobre ele, mas por isso que ele é traduzido aqui como sendo justificados. Por quê? Porque ele está enfatizando, dando força a esse verbo aqui, ó. Subordinado ao verbo. Tá? Mas é importante lembrar disso aí, porque ele está no passivo particípio. Porque nós, sendo justificados, seremos salvos, né? Lembrando as duas questões aí, se você perceber também, os dois verbos estão na voz passiva. Por que eles estão na voz passiva? Ora, porque a salvação não é nossa, meu amigo. A salvação é alguém que faz por nós. Então a marcação da voz passiva desses dois verbos, dikaiosthentes e sometha, também marca uma outra característica da salvação, sendo ela algo que é feito por nós, no sentido de em nosso favor, mas não feito por nós no sentido em que nós somos agentes da nossa salvação. Nós somos receptores da nossa salvação. E como isso é marcado nesse versículo, né? Exatamente pelos dois verbos estarem aí na voz passiva. Dikaiosthentes marca a ideia de voz passiva e ometha também forma a ideia de voz passiva. E aí nós temos aqui, ó, nun. Nun é a ideia do agora, né, como a gente já apresentou. Entohaimati. Entohaimati somos justificados, literalmente ento seria no sangue, né? Pelo sangue, e aí temos autu,
Pelo sangue dele, ou pelo seu sangue. Pelo seu sangue. E lembra de Haimatos, lembra de hemácia, né? Hemácia, hemograma, Aimati, da onde vem essa ideia aí, certo? Sangue. E aí nós temos seremos salvos. Seremos salvos. Aliás, seremos salvos. Essa ideia aqui, como ela é apresentada para a gente, ó, ela traz exatamente a ideia daquela voz passiva como eu apresentei. Tanto sendo justificados quanto seremos salvos. Voz passiva. Voz passiva. Tanto traduzido para o português, como, obviamente, vem exatamente do grego. Seremos salvos. Sophesometa está aí no futuro, né? Futuro passivo. Mas, de qualquer forma, fica clara a ideia de que nós seremos salvos, de que nós seremos salvos por ele. Inclusive, tem aqui, né? De autu, de A mais genitivo, através de, por ele, por meio dele. Nós seremos salvos, e aí nós temos o apó. Esse apó aí é a ideia do de, né? Seremos salvos de alguma coisa. Do que? Apó tesges. Seremos salvos da ira. Tesges, desculpe, orges. Tesges é a ideia de terra, né? Mas orges tem a ver com a ideia de ira. Então nós seremos salvos da ira, certo? Esse é o ponto aí que a gente tem precisado salientar. O que mais podemos chamar a atenção aqui além disso? Basicamente, o fato de que nós temos aqui, olha, a ideia é marcar os pronomes possessivos, né? Marcar os pronomes possessivos. Onde estão os pronomes possessivos? Estão aqui, ó. Está aqui, ó, autu, certo? Autu. E esse nosso autu aí, ele está ligado ao quê? Ao nosso artigo aqui, ó, to. Então, se nós temos to e temos autu, nós temos também haimati. Então, a estrutura é essa. Temos um artigo to, temos um haimati e temos autu. To, haimati, atu. Ou seja, artigo, substantivo e pronome possessivo. Beleza? Tá. Se nós temos essa estrutura aqui, deixa-me... Se nós temos essa estrutura, artigo, substantivo e pronome possessivo, somente o substantivo com o seu pronome possessivo já seriam suficientes, somente isso mais isso aqui, seriam suficientes para dizer seu sangue. E seria definido o suficiente. Mas, além disso, nós temos o to, o artigo. Para que serve esse artigo aí, então? Esse artigo tem o propósito de marcar o quê? Que nós estamos falando de um pronome possessivo, uma estrutura em que o pronome possessivo aparece, obviamente com uma ideia de genitivo. Então, é quase como se ele fizesse questão de que o genitivo aparecesse, de que o pronome, a estrutura em que o pronome possessivo aparece, estivesse aí exatamente, e ele faz isso exatamente através do quê? Através do artigo. O artigo anuncia
que você vai se deparar com um pronome possessivo. Essa é a ideia com a qual a gente se depara exatamente aqui, ok? Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo texto aqui, ó. O próximo texto é o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Antes da gente ir para Hebreus 3, deixe-me só recordar aqui 2 pontos que a gente falou aqui desse texto, né? Eles podem ser estudados, inclusive gramaticalmente, a partir do quê? A partir a ideia a doutrina da expiação. Eu me recuso a usar a expiação limitada, então expiação definida. E também nós temos o monergismo, né? A salvação sendo eminentemente e exclusivamente sendo efetuada, performada pelo Senhor e não por nós, né? Então, esses 2 elementos aí, a expiação definida por conta do malon, e o monergismo a partir da voz passiva. Eita, que se voz passiva. Então são esses pontos aí que a gente tem aí. Vale a pena considerá-los, vale a pena pensar sobre eles, já que eles formam uma importante análise aí com relação aos textos do Novo Testamento. Ok? Muito bem. Hebreus 3, 5. Hebreus 3, 5. Você viu que a gente pode discutir doutrina, certo? Nós podemos discutir doutrina a partir da exegese. Isso nem sempre, voltando aqui, isso nem sempre é salientado o suficiente, tá? A gramática, a análise da gramática grega, ela meio que nos solta, digamos assim, né, da nossa dependência da teologia sistemática. E eu tenho que falar isso com muito cuidado, que às vezes pode ser mal compreendido. Não é que a teologia sistemática é algo ruim, né? Não é que a gente vai dispensar a teologia sistemática. Mas a teologia sistemática, ela precisa ser avaliada a partir da exegese. Você não pode dissociar, você não pode... Eu acho interessante que às vezes a gente está apresentando um texto para o aluno e ele quer porque quer que a gramática grega confirme a doutrina em que ele crê. E é difícil, porque nem sempre, né? Uma vez eu estava falando sobre... Não vou lembrar agora, mas o aluno queria inserir a Trindade, e eu creio na Trindade, pelo amor de Deus, né? Mas é porque aquele texto não estava falando da Trindade, mas ele queria, porque ele, sabe... E não é bem assim, né? Na verdade, a gente analisa o texto e dele nós tiramos a doutrina, certo? É claro que todos nós temos um arcabouço teológico, um sistema teológico a partir do qual a gente avalia as nossas crenças. Ninguém vive sem teologia sistemática, isso é fato. Mas a gente não pode querer que o texto diga aquilo em que nós cremos. É isso que eu estou querendo dizer. Você analisa o texto e vê o que o texto diz, deixa o texto falar. Então, eu tirei aqui 2 conceitos da teologia sistemática importantes: expiação definida e monergismo. Mas se nós não forçamos isso no texto, nós notamos isso no texto. Você entende isso? Então, esse exercício teológico, ele tem um peso maravilhoso. Vale muito a pena a gente considerar esse ponto, exatamente por essa razão. Tá? Então fica aí a questão, a dica para que você considere também, analise esses textos gramaticalmente relevantes e doutrinariamente relevantes ao mesmo tempo. Não é todo dia que a gente encontra materiais assim dessa forma para a gente poder analisar, tá bom? Ficamos por aqui então, e que Deus nos abençoe e nos ajude para as próximas aulas também. Até mais!